Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é bom iniciar essa semana com a Tua bênção, com a Tua proteção, com o Teu amparo, sabendo que o Senhor está junto de nós todos os dias nos bons e maus momentos da vida. Abençoe esta semana, que nós possamos trabalhar e fazer todas as coisas que precisamos, que nós possamos realizar os nossos planos e os nossos sonhos, se for da Tua santa vontade. Abençoe de maneira especial agora o meditar da Tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21, que diz assim: O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornam pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já viu uma partida de tênis de quadra? Cada jogador fica de um lado da quadra, um saca a bola e o outro rebate. E quem consegue fazer a bola cair na quadra do outro sem o outro pegar, ganha o ponto. Assim me parece, é o diálogo ou a conversa ou a argumentação que o apóstolo Paulo está usando hoje no texto de Romanos, entre Adão, que representa toda a raça humana, e Cristo, que é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Vamos começar então vendo este jogo entre Adão, os seres humanos, e Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiro saque de Adão, ele diz assim no texto: O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Sim, através do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos nascidos deles
já são concebidos e nascem em pecado, com a sua natureza corrompida e má. Todos os seres humanos são pecadores e por isso estão sujeitos à justa ira e castigo eternos de Deus por seus pecados. A lei nos mostra que somos pecadores perdidos e condenados ao inferno. Como diz o texto, de fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Agora Jesus rebate essa argumentação dizendo, no texto, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo e com o seu sofrimento e morte na cruz, pagou nossa dívida com Deus, levando sobre si mesmo na cruz os nossos pecados, a nossa culpa, o nosso castigo, o castigo de todos os seres humanos, de Adão, de toda a humanidade. Nossos pecados eram como uma dívida que tínhamos com Deus. Ela precisava ser paga por nós no inferno. Deus, no entanto, achou justo que um substituto, Jesus Cristo, pudesse pagar a nossa dívida de toda a humanidade, que é representada no texto por Adão. Esse foi Jesus Cristo que sofreu os nossos pecados lá na cruz. E, se a dívida foi paga, ela não existe mais. Portanto, estamos livres da dívida, do pecado e da condenação eterna no inferno. Por isso, Paulo diz que isso que Deus fez por nós em Cristo é fantasticamente maravilhoso. Jesus se dispôs a carregar a nossa culpa por amor, por graça. Diz o texto, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Ponto para Jesus e para a nossa salvação. Segundo o saque agora de Adão, diz o texto, e existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado a condenação veio por causa de um só pecado. Lembre que esse um só homem é na verdade toda a raça humana. Adão trouxe a condenação eterna, as desgraças, o sofrimento e tudo de ruim que ainda nós sofremos por causa da primeira desobediência e afastamento de Deus, que é o pecado. E agora vem a rebatida de Jesus. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. E por causa de Cristo nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, e Deus nos aceita como seus filhos e filhas. Ponto para Jesus e para a salvação nossa. Terceiro saque de Adão para nos acusar do pecado e dizer que nós devemos ir para o inferno. Diz o texto, é verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. A responsabilidade de todo erro, pecado, maldade, sofrimento e condenação eterna é única e exclusivamente de Adão, de toda a raça humana e de cada um de nós que cometemos os pecados e maldades. Merecemos o castigo de Deus. Agora vem a rebatida de Jesus no texto. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Todo pecador que crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador recebe o presente do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna que Cristo conquistou na cruz. Ponto novamente para Jesus e para a nossa salvação. Quarto saque de Adão. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, o pecado de Adão e Eva contaminaram toda a raça humana com o pecado e a maldade que já habitam em nosso coração. Portanto, todos os descendentes deles serão condenados ao inferno. Rebatida de Jesus no texto. Assim também um só ato de salvação liberta a todos, ele lhes dá vida. O sofrimento de Cristo na cruz, pagando a nossa dívida com Deus, nos livra de todo o peso do pecado e dá salvação eterna. Novamente, ponto para Jesus e para a nossa salvação. Quinto saque de Adão, nos acusando.
E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, rebatida de Jesus, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Novamente, mais um ponto para Jesus e para a nossa salvação. Sexto saque de Adão. A lei veio para aumentar o mal, rebatida de Jesus, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Ponto novamente para Jesus e para a nossa salvação. Sétimo saque de Adão. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, rebatida de Jesus, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Vitória, estimado irmão e irmã de Jesus, e é nossa também, pela fé que nós temos nele e recebemos de graça e amor o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna. E o texto de Romanos termina hoje dizendo: essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estimado irmão e irmã, alegre-se com a vitória que é sua e é minha pela fé em Cristo. Não vivamos em pecados que causam a derrota e a morte, mas vivamos na luz da fé, da esperança e do amor em Cristo. Romanos 8, 37 a 39 diz: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós temos a vitória, que não é nossa por nossas obras ou merecimentos, mas é única e exclusivamente por causa do teu amor em Cristo. Que nós nos alegremos e que nós vivamos essa nova vida de vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o inferno, todos os dias dessa semana. Que nós possamos proclamar a este mundo que a vitória já está conquistada, agora é para nós vivermos esta vitória na fé. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.